todos somos pecadores e todos só podemos ser salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Se as nossas boas obras ou qualquer ritual religioso pudesse nos justificar diante de Deus, não haveria necessidade de Jesus vir como nosso Salvador. Jesus veio justamente porque nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. Para o apóstolo Paulo, o Evangelho é totalmente sobre Jesus, sobre quem é Jesus, sobre o que Jesus fez, o que Jesus faz em nós, por nós e através de nós. Jesus é o primeiro, o último e o melhor. Para entendermos a verdade sobre a justificação pela fé, precisamos entender claramente 3 pontos essenciais. Primeiro, todos nós somos pecadores. Segundo ponto, não podemos resolver o problema do pecado. E terceiro, Jesus resolveu o problema do pecado. Portanto, a justificação diante de Deus não é uma combinação entre fé e obras. A justificação é inteiramente pela fé em Jesus Cristo. Mas, embora na mente de algumas pessoas exista um conflito entre fé e obras, este conflito não existe dentro da Bíblia. Pela Bíblia, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A graça é a mão de Jesus estendida ao pecador. A fé é a mão do pecador estendida a Jesus. E assim o pecador é salvo, justificado para o reino de Deus. Isto fica muito claro nas palavras de Paulo aos cristãos da igreja de Éfeso, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A verdade é que as nossas boas obras não podem comprar a nossa salvação, mas certamente a salvação nos conduzirá às boas obras. O mesmo Jesus que disse a respeito do nosso passado, eu não te condeno, é o mesmo que diz a respeito do nosso futuro, vai e não peques mais. A graça de Deus perdoa os nossos erros do passado, mas a mesma graça nos dá o poder para vivermos uma nova vida no futuro, uma vida de obediência à lei de Deus. Como diz o grande reformador Martinho Lutero, querer separar a fé e as obras é como separar a luz e o calor do fogo. Assim como o fogo produz tanto a luz quanto o calor, Deus produz em nós tanto fé quanto boas obras. Martinho Lutero resumiu a verdade da justificação pela fé em belas palavras, que foram repetidas várias vezes por pregadores e escritores. Palavras que dizem, quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como me perder.